Olá, muito boa noite. Vamos aos treinos de questões para o concurso público de professor, Prefeitura de Mogi das Cruzes. Essa é a parte de autores, tá? São os autores que contemplam a bibliografia deste concurso. Então vamos lá? Vamos lá, vou aumentar aqui. Espera um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Colocar mais para cima, para que a gente possa iniciar. Vamos lá. Primeira questão. Segundo Hoffman, que é a Jussara Hoffman, na bibliografia do concurso, ela é a autora que fala sobre a avaliação da aprendizagem, tá? Então, segundo Hoffman, em avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, que é o nome do livro. O acompanhamento do processo de construção de conhecimento numa perspectiva dialógica e construtivista. Então, qual é a forma, da avaliação nessa perspectiva? A. Implica favorecer o desenvolvimento do aluno. B. Significa acompanhar todas as ações e tarefas do aluno. Esse é o foco da avaliação. C. Demanda não tomar responsabilidade pelo aprimoramento dos alunos. D. É uma relação puramente afetiva e emotiva. Ou E. Significa impor ao aluno que tenha novas condutas. Lembre-se que eu falei sempre palavras-chave positivas e negativas, tá? A alternativa correta, letra A. Implica favorecer o desenvolvimento do aluno. Essa é a alternativa correta, de forma mediadora, construtivista, dialógica. Por que não as outras, professoras? Vamos ver os erros, tá? Acompanhar todas as ações e tarefas do aluno. Tá falando que a avaliação tem esse foco. Aqui, não tomar responsabilidade. Negativo. Puramente afetiva e emotiva avaliação. Não. Impor, palavra negativa, de imposição. Então, essas são as pegadinhas aí. A alternativa correta, A. Letra B. Em relação às práticas de leitura na escola, Délia Lerner, outra autora do concurso de vocês, afirma que, para comunicar às crianças os comportamentos que são típicos do leitor, é necessário que o professor. Então, a Délia Lerner fala que nós temos que transformar os nossos alunos em leitores e escritores. Esse é o foco da autora, tá? Então, por isso, vamos ver as alternativas aqui. O que o professor tem que ser, tem que fazer, O dever do professor. A. Monopolize as atividades de leitura, sendo sempre o modelo de leitor. Negativo, ó. Monopolize, palavra negativa. Sendo sempre o modelo de leitor. Como se o professor fosse um modelo, copia e cola, Tá errado. B. Trave com os alunos uma relação de professor para leitor? Também não. Proporcione a oportunidade a seus alunos de participar em atos de leitura. Essa é a alternativa correta. D. Determine quais leituras que os alunos devem ou não ler, como se eles não tivessem escolha. Os alunos escolhem, essa é a ideia. Leia sempre o mesmo tipo de texto, também está errado, porque ela fala vários gêneros textuais, tá? Então, essas são as pegadinhas aí. Então, a alternativa correta da 2, C. Questão 3. Uma professora, quando seus alunos brincam, por vezes apenas observa. Em outras, coordena esse brincar. E em alguns momentos ainda, participa junto com as crianças da brincadeira. Essa postura. Então, vejam que a professora, ela é bem participativa. E ela faz 3 processos diferentes. Ela brinca com os alunos, participa da brincadeira, ela observa e ela coordena a brincadeira. Então, ela faz os 3 processos.
Essa postura está adequada ou inadequada? Adequada. Postura adequada. Então, vejam que aqui na letra A está falando não é adequada. Na C também está não é adequada. E na E também está falando que não é adequada. Então, essas três eu já descarto. Vai ficar a B e a D. Aí eu leio. É adequada, pois... Ó, é adequada. Então, essa fica. E essa também fica, que as duas estão falando adequada. Agora eu tenho que ler o contexto. Ó. É adequada, pois a professora não deve evitar participar das brincadeiras das crianças, uma vez que elas esperam que ela se coloque como igual em todas as situações. Não, a professora vai participar, mas ela é professora, não é aluna. Então, ela não pode se colocar como igual, certo? Então, é pegadinha. Na D, então, é a correta. É adequada, pois a professora demonstra que sua relação com o brincar abrange observação, coordenação e participação. As três coisas que está sendo falado no enunciado. Sendo capaz de assumir diferentes posturas de acordo com cada situação. Essa é a alternativa cheirosa, perfumada, perfume importado. Essa é a alternativa correta, nada de errado. Letra D de dado. Opa, passei demais. Questão 4, vou colocar para baixo para fazer inteira. 4. A equipe de professores de uma escola, encontrando dificuldade em relação ao processo de avaliação de alunos de inclusão, estudou o tema no horário de trabalho pedagógico coletivo. O processo de avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais, entendendo corretamente que esses alunos devem a. Ser avaliados de acordo com o projeto de formação destinado a cada um? Provavelmente sim. B. Cursar o ensino fundamental completo sem passar por processo de avaliação? Não. Passar por avaliação padronizada? Estamos falando de aluno da educação especial? Não. Nem os outros, quanto mais esses. Ser avaliado por especialistas externos? Não. Tô mostrando as pegadinhas, tá? Ser avaliado pelo supervisor pedagógico? Também não. Porque é a professora que vai avaliar, né? A alternativa correta é realmente a letra A. Ser avaliado de acordo com o projeto de formação destinado a cada um. Porque dentro da educação especial tem várias situações, tá? Então, letra A. 5. A concepção da escola como espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças. É a concepção de escola. A. Dos diferentes? Não. B. Dos comuns? Não. C. Dos especiais? Não. D. Das diferenças. Escola das diferenças, que até mesmo a autora Mantoan, da Educação Inclusiva, Educação Especial, fala. Escola das diferenças. E dos normais? Não. Escola das diferenças, já tá dando a dica, tá? Letra D de dado a 5. Questão 6. Ao afirmar que a escola precisa ir além do discurso democrático, respeitar a concretitude de sua comunidade, do efetivo exercício da democracia, por meio do qual todos tenham o seu tempo de amadurecimento epistemológico e tornem-se capazes de traçar seu próprio percurso reflexivo. Reporta-se aos referenciais que buscam a cultura da diversidade do coletivo e do multiculturalismo? Pode ser. B. O trabalho tecnicista e parcelamento das atividades? Negativo. A homogeneização, errado, porque somos diferentes, não somos iguais. Então, é heterogeneização e não homo. Hierarquia, não. Ó, tudo pegadinha, palavra negativa. Ó. Competência técnica, tá vendo? Tudo pegadinha. Estamos falando de alunos da
É nesse sentido, né? Tá. Percurso reflexivo democrático. E o espaço que seja livre de confronto entre o pensar e o agir. Livre de confronto? Não. Confronto sempre vai existir. Conflitos, né? Alternativa correta com as devidas palavras-chave positivas. Cultura, diversidade, coletivo, multiculturalismo significa muitas culturas, ok? Respeitar a todos aí é uma democracia, ok? Questão 7. Um meio de trabalho pertinente ao processo de ensino-aprendizagem que se insere na educação, promovendo-a de maneira significativa e compartilhada, auxiliando na formação integral dos indivíduos, permeado pelas diversas oportunidades de aprendizagem conceitual, atitudinal, procedimental. Esse meio de trabalho é? Qual que é esse meio de trabalho? A. Construtivismo. B. Meio de trabalho. B. Aprendizagem conceitual. C. Formação globalizada. D. Pedagogia de projetos. Nós estamos falando de projetos, que é algo que se trabalha, ó, esse meio de trabalho, o meio de trabalho, não metodologia, não outras coisas. Meio de trabalho são projetos. Interdisciplinaridade, não. O meio de trabalho que entra conceito, atitude e procedimento, tudo junto, é projetos, ok? Letra D de dado. 8. Vamos para a questão 8. Opa! Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui. Segundo Lerner, ao pensar a transformação do ensino da leitura e da escrita, o desafio é formar, vamos lá, A. Sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita. B. Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar a solução de problemas. Esse. C. Alunos capazes de oralizar um texto selecionado por outro. D. Seres humanos que assumem a posição do autor que leem sem questioná-lo. E. Indivíduos dependentes da letra do texto e da autoridade de outros. A Lerner fala a respeito de transformar alunos em leitores e escritores, o foco dela. Então, ela fala que eles devem escolher o material a ser usado, tá? B de bola. Questão 9. Deixa eu colocar para cima aqui essa 9. Opa. Questão 9. Vamos lá. Lerner relaciona o processo de alfabetização escolar com as relações sociais de poder. Para essa autora, o domínio da leitura e da escrita. Então, sobre o domínio da leitura e da escrita. A. Corresponde à própria cidadania, no que concordam com Fernando Pessoa, que afirmou ser a língua portuguesa sua verdadeira pátria. B. Tornou-se senha de acesso à sociedade do conhecimento e da tecnologia e é alcançado mediante a adoção de métodos globais de alfabetização com ou sem cartilha. Até aí. C. É condição para chegar a posições de mando na estrutura social e no mundo do trabalho. Por isso, a seletividade da escola faz justiça ao peneirar os melhores. Olha que horror. D. Apresenta-se como obrigatório para os segmentos sociais mais elevados. Usuários de formas eruditas, camadas populares podem exercer sua cidadania sem esse domínio. Tudo pegadinhas, tá vendo? Ó? Seletividade, peneirar os melhores, sem o domínio. Fernando Pessoa, ela nem cita. E é um fator indispensável ao exercício da cidadania nas sociedades letradas e é alcançado tomando-se as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de estudo. Aqui nós temos aqui tem uma pegadinha aí, gente. Aqui, ó. Até deu recurso nessa, tá, gente? Depois vocês olhem aí nas alternativas, porque entraram com recurso a respeito de com ou sem cartilha, porque ela não fala de cartilhas, né? Ela é totalmente construtivista.
Então, aqui a alternativa correta da questão 9, depois vocês conferem no gabarito se tiver outra tá errada. É E, tá? A alternativa correta dessa questão é a letra E, não B, tá? Letra E, tá? As outras já mostrei onde estão os erros, tá? Aqui, ó, sem domínio, seletividade, tá vendo? Tem muitas pegadinhas aí. Peneirar os melhores, olha que horror, tá? Ela nem fala de Fernando Pessoa, né? A ideia não é essa. Ela não fala de Fernando Pessoa. Enfim, a alternativa correta é a letra E. 10. Isabel Solé e César Coll, é no da Isabel Solé, tá? É que ele participa. Afirma que o construtivismo é um referencial explicativo composto por diversas contribuições teóricas, o qual auxilia os professores nas tomadas de decisões durante planejamento, aplicação e avaliação do ensino. Nessa concepção, cabe ao professor selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos e ajustá-los às necessidades de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração que, vamos lá, letra A. Ao aluno cabe construir significados próprios dos conteúdos escolares e para isso é necessário que a escola substitua os conteúdos consagrados tradicionalmente por outros, focados na realidade atual. Não. B. Os conteúdos da aprendizagem devem ser compreendidos como produtos sociais e culturais, e o professor como agente mediador, olha a palavra-chave, entre o aluno, visto como aprendiz social e o conhecimento conceitual. Essa é a alternativa correta. B de bola. C. O sucesso da aprendizagem escolar é responsabilidade do aluno. Ó, responsabilidade, jogando a responsabilidade para o aluno. D. É na escola que o aluno entra em contato com a cultura em que vive, o que se dá quando, ao contrapor a aprendizagem e desenvolvimento, constrói conhecimento individual. Contrapor. E a aprendizagem é uma construção pessoal que o aluno realiza com ou sem a ajuda de outras pessoas, mas valendo-se sempre dos recursos adequados. Aqui, ó. Construção pessoal. Com ou sem ajuda, então não precisa do professor, né? Se não tiver intervenção, mediação. 11. Terezinha Rios resgata o caráter profissional da prática educativa, retomando as dimensões técnica e política do desempenho do educador e associando-as à dimensão técnica. Essa associação é denominada pela autora como competência técnico-político, ético-política, e se revela vamos lá, filiação sindical e partidária, e na sua preocupação constante com a sua formação? Não, pegadinha. Militância partidária do profissional que orienta na organização da comunidade? Não. Daniel! Desculpa, gente. Tô gravando aqui, tá fazendo barulho lá, desculpa. C. Militância sindical do profissional, que orienta na organização dos seus pares na luta por melhores condições de trabalho. D. Escolha técnica e política dos conteúdos, dos métodos, do sistema de avaliação que o educador realiza em sua prática. Essa é a alternativa correta. E. Competência técnica para avaliar e implementar propostas pedagógicas vindas de órgãos centrais. E aqui, competência técnica, ela não fala só da competência técnica, né? No próprio enunciado já fala técnico, ético e política, certo? Então, alternativa, questão 11D de dado. Questão 12. São atribuições do conselho de escola. 1. Deliberar
sobre alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica. É verdade. Então, vamos lá. Aqui tá certo, sobre o conselho. Aí eu venho aqui. O que tem um fica. Aqui não tem, sai. Aqui não tem, sai. Vamos acompanhando aí. 2. Discutir e dar parecer sobre problemas existentes entre o corpo docente, entre os alunos, entre os funcionários e que estejam prejudicando o projeto pedagógico da unidade. Correto também. 2 também está correto. Daí eu venho aqui. A A não tem a 2, está fora. A C tem a 2, a E tem a 2, continua. 3. Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar. É verdade, isso é feito pelo conselho. 3 está certo, então continua. D. Deliberar sobre a definição do calendário escolar no que competir à unidade. Isso não. O calendário escolar, ele vem pronto da Secretaria de Educação. Tá? Ele já vem pronto. Então, só vai ser mostrado. Então, a 4 está fora. Então, a E está eliminada. A alternativa correta, a letra C. Ok? 12C. 13. De acordo com as concepções de Emília Ferreiro, a função da língua escrita na sociedade é percebida pela criança. A. Independente de sua inserção em contextos familiares alfabetizados, pois a escola cumpre esse papel em todos os casos? Não, com certeza não. B. Ao estudar a língua como objeto em si, conhecendo suas especificidades e a importância dentro do contexto escolar? Só isso? C. Na escola, quando a relação entre o saber fazer da escrita será entendido como algo presente só na vida adulta? Não. D. Quando ela pode participar de atos sociais, ou seja, práticas sociais, leitura de mundo, em que a língua escrita cumpre funções precisas, o que não é proporcionado pela maioria da escola. Essa é a alternativa correta, D, principalmente pela palavra atos sociais. E é uma crítica também que a Emília Ferreira faz, que na pesquisa nem todas as escolas proporcionam isso para o aluno, atos sociais, ou seja, o letramento, tá? Então, fala que é para alfabetizar letrando. Então, a alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, tá? E mesmo em famílias com baixa escolaridade, também tá errado, ok? Letra D de dado, com certeza. 14. No primeiro ano, eu tô indo mais rápido, gente, porque ninguém entrou na aula ao vivo, então eu tô gravando esse áudio, tá? Então a gente não tá interagindo. 14. No primeiro ano do ensino fundamental, um professor apresenta a seus alunos frases com nomes de pessoas, realizando ações simples. Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos, bem como as ações praticadas são estranhas para as crianças. Segundo as concepções de Emília Ferreiro, nessa situação, a Emília Ferreiro fala no livro a importância de se trabalhar os nomes das crianças e os nomes dos colegas da classe, tá? Então é nesse sentido. Na letra A, vamos lá. Desde que as ações tenham significado, os nomes serem ou não coincidentes com o das crianças é um aspecto secundário, tendo em vista que a aproximação se dá pelo fazer. Não, ela não fala isso. B. Uma sequência didática tradicional está sendo apresentada, o que não dificulta nem facilita o processo de escolarização, uma vez que as ações e os nomes pressupostos um dia serão verdadeiros. Também não, porque aqui está falando não dificulta nem facilita, pelo contrário, dificulta se não for nomes conhecidos deles, né? Como o nome próprio. C. Os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos, pois a associação com o nome e com ações próximas tornam as primeiras escritas cheias de significado. Essa é a alternativa cheirosa da questão. D. O docente está seguindo a lógica da oralidade, uma vez que a prática dos pais de ensinar os filhos a dizerem coisas sem sentido apenas para imitá-los tem se mostrado eficiente no processo de aquisição da língua oral. Também não. E. A frase o boi baba pode ter efeito comunicativo necessário à aprendizagem? Não.
É uma sentença com potencial para que as crianças se perguntem o que quer dizer. Também não. A alternativa correta, letra C, com certeza. Questão 15. Uma professora defende nos encontros pedagógicos dos quais participa que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato, antes que tenham maturidade para assimilá-la. De acordo com o pensamento de Emília Ferreiro, essa premissa A. não é correta, B. é correta, C. não é correta, D. é correta, E. não é correta, tá? Então, ó, a professora defende, né? Não deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita. As crianças precisam entrar em contato com a escrita desde muito cedo. Entrar em contato com a escrita não significa alfabetizar no infantil, mas ter o acesso, né, ao letramento aí. Então, a alternativa correta aqui, letra... Peraí, deixa eu analisar aqui. A. não é correta, pois não apresenta dados sobre a maturidade. B. é correta, pois permite que a criança entre em contato com o objeto apenas no momento. Não. C. não é correta, pois apesar de conceder à criança sua integridade psicológica, não está considerando a importância. Não. É correta, pois se deve permitir que a criança aprenda, desde que o professor saiba o momento adequado. Não. E. não é correta, pois se fosse verdadeira, não haveria povos ágrafos nem analfabetos. Essa é a alternativa correta, letra E. Questão 16. Sobre as garatujas, desenhos infantis no contexto escolar. É correto afirmar que A. é importante os professores darem valor às garatujas, desenhos infantis, tá? A. no contexto escolar, as garatujas podem ser compreendidas como um momento em que a criança não se aproxima do sensorial e deve ser respeitada enquanto tal. B. é sobre o que a Emília Ferreiro fala sobre as garatujas, tá? B. as garatujas são os desenhos em que a criança consegue formar uma imagem reconhecível e pintá-la. Dentro dos limites do desenho, desenvolvimento de sua coordenação motora. Não. C. é sobre leitura escrita, né? E assim a importância dos desenhos. C. elas são rabiscos que demonstram o momento motor da criança, devendo ser incentivados para que ela possa cada vez mais ter confiança no manuseio de massinhas e outros materiais plásticos. Não. D. são rabiscos com significado simbólico, em que a criança já se mostra como uma criadora intencional de símbolos, mesmo que tenha dificuldade em realizar essa representação. Também não. Não é o pensamento da Emília Ferreiro. E. só um minutinho, gente. E. garatujas gráficas, sonoras e corporais, é isso que a Emília Ferreira fala, são exercitadas pela criança, provocando-lhe um prazer estético. É nessa perspectiva que devem ser desenvolvidas no contexto escolar. Então, as garatujas, elas são consideradas não apenas só um desenho infantil, mas gráficas, sonoras, corporais, ou seja, elas estão expressando algo, alguma coisa para a criança, tá? Então, o professor tem que respeitar esse momento. 17. Ao pensar uma sequência didática ligada à arte de Portinari, um professor pensou em oferecer aos seus alunos atividades que lhes permitissem se aproximar da linguagem desenvolvida pelo artista. Sua forma de combinar os signos artísticos, experimentando signos diferentes com os típicos modos de combinação de Portinari. De acordo com Martins, que é a autora que fala sobre arte, obra de arte, essas coisas, tá? Vamos lá. É adequada, não é adequada, é adequada. Não é adequada, é adequada. É adequada. Então, nós temos aí... Vamos lá. Nós temos o não adequada, que é a B. Ó, a B já tá fora. A B tá fora. A D tá fora. Peraí, gente. Deixa eu ver aí. Aí tá falando adequada. Então, tem 3 adequadas. É adequada, tá? Agora nós vamos analisar. É adequada, pois os alunos devem ter liberdade na forma como se aproximam da obra de arte.
nessa sequência, qualquer forma de combinação de símbolos seria válida, mesmo que não baseados na obra de Portinari. C. É adequada, pois no seu fazer artístico, o artista opera o elemento da gramática da linguagem na arte com liberdade de criação. Nesse sentido, a proposta pretende aproximar os alunos desse modo de combinar os signos. Essa é a alternativa correta e tem as palavras-chave usadas pela autora. Fazer artístico, liberdade de criação, tá? É o que a autora utiliza, ok? E a E não poderia ser, é adequada, pois como qualquer artista, Portinari criou suas obras por inspiração, uma espécie de sopro sobrenatural. É fundamental que a experiência escolar permita essa vivência aos alunos. Não. A Martins traz a importância do fazer artístico, a liberdade de criação. Depois que você mostra para o aluno uma situação, uma obra de arte, eles possam criar e não copiar, ok? 18. Para compreender o que se lê, é preciso, entre outros aspectos, a. Desconsiderar os conhecimentos prévios que atrapalham com a compreensão da mensagem. Ó. Desconsiderar não, é considerar. B. Dirigir atenção aos detalhes em detrimento da informação central. Não. A ideia não é essa. Informação central também, mas tudo bem. Deixar de lado as inferências que podem interferir no entendimento. Também não. É importante inferir. D. Não discutir a consciência interna do texto. Também não. Você vai discutir. E. Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura. Essa é a alternativa correta. Por quê? O aluno ele tem que entender, interpretar o texto nas entrelinhas, contextualizar. Ele tem que não só ler por ler, mas entender o que leu, tá? Letra E. 19. Sobre o conselho escolar, apresenta contribuições significativas para a compreensão da questão do sentido do termo qualidade na educação. Entre essas contribuições está a defesa da ideia de que a qualidade. Lembrando, toda vez que eu falo de conselho escolar, de projeto político-pedagógico PPP, são exemplos de uma gestão democrática, ok? Então, aqui no sentido do termo de qualidade. Vamos lá. A. Exige a gestão empresarial, com fórmulas já comprovadas no setor privado. Não. B. Na escola se caracteriza como pluralista, humanista e consciente. Até então, essa é a alternativa correta. Tudo é plural. Aqui, a pegadinha é gestão empresarial. Escola não é uma gestão empresarial, é uma gestão participativa democrática. C. De ensino adota o pragmatismo como aspecto fundamental. Também não. D. Na avaliação do rendimento escolar, privilegia quantidade acima da qualidade. Também não. Se reduz. Aí. Superação da reprovação. Não. A alternativa correta, B de bola. B de bola. Questão 20. Com relação ao currículo, na concepção do bairro escola. Vamos lá. Prioriza-se o desenvolvimento intelectual e, em segundo plano, o desenvolvimento das dimensões corporais e afetivas. Não, é tudo, né? B. O saber acadêmico toma-se ponto de partida para se avaliar a relevância e a validade dos saberes da comunidade. C. Faz necessária a divisão entre o ensino formal e informal, a fim de que não se atribua à instituição escolar o que não é da sua responsabilidade. D. Os espaços da comunidade, porque aqui está falando bairro escola, ok? Comunidade. Os espaços da comunidade são tomados como espaços educativos e aprimorados a partir de propostas pedagógicas orientadas pela educação integral. Essa é a cheirosa. E a tarefa de educar, responsabilidade exclusiva da escola.
efetiva-se por meio de atividades organizadas em forma de projetos temáticos. Não é exclusiva não, porque tem a família, tá? A alternativa correta D de dado. Questão 21. Rios, referindo-se ao trabalho de boa qualidade e competente a ser feito pela docência, afirma que a dimensão diz respeito à orientação da ação fundada nos princípios do respeito, da solidariedade, da justiça. É essa dimensão que estamos falando. Na direção da realização de um bem coletivo. Assinale a alternativa que, de acordo com a autora, preenche corretamente a lacuna. Ela fala de ética, ela fala de política, ela fala de técnica, tá? Ela fala dessas dimensões, né? Antropológica não. Ela fala dessas dimensões, mas qual delas tem a ver com respeito, solidariedade e justiça, né? O respeito, vamos para o bem comum, ok? É a ética, que fala do respeito, da solidariedade, a ética, a dimensão ética. Letra A. 22. De acordo com as discussões propostas para que a criança construa o conceito de número, é fundamental que o professor A. encoraje o pensamento ativo e a autonomia da criança. Essa já é a alternativa correta. Por que não as outras? Ensine a sequência numérica aos alunos. Sequência numérica só. Conte os objetos para a criança possa imitar. Trabalhe sempre com a criança e todos os colegas juntos. Apresente o traçado correto dos numerais. Não. É que na matemática que eles levantem hipóteses, saibam o processo e não só o resultado, trabalhem materiais concretos. Então, é falado na matemática o pensamento ativo, né? Que eles reflitam sobre a situação, problema. Eles têm autonomia para isso, tá? Letra A, alternativa correta. Questão 23. Leia as afirmativas a seguir. Depois, deixa eu ver aqui. Assinale a alternativa que contém a classificação correta. Vamos lá. Volta lá. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Na escola, a leitura é, antes de mais nada, um objeto de ensino, certo? Para que também se transforme no objeto de aprendizagem, ok? É necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, sim, o que significa que deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conheça e valoriza, verdadeira. Segundo, cada situação de leitura corresponderá a um duplo propósito. Por um lado, propósito didático, ensinar certos conteúdos constitutivos da prática social da leitura, com o objetivo de fazer com que o aluno possa reutilizá-lo no futuro, fora da escola, né? Certo? Por outro lado, já deve ser um propósito comunicativo relevante na vida do aluno. Sim, propósito didático, propósito comunicativo, verdade. Tudo é importante. O planejamento de um texto que será produzido se realiza a partir da discussão das anotações feitas pelas crianças, no decorrer das situações de leitura. Discussão que as obriga a reler partes do texto para verificar ou rejeitar interpretações e permite chegar a um propósito acerca dos aspectos que devem ser incluídos na resposta. Verdadeiro. Os 3 são verdadeiros sobre leitura, gente. Os 3. Então, a alternativa correta aí, letra E. As 3 são verdadeiras. 24. Considerando que o PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, é um instrumento orientador primordial da ação educativa, assinale a alternativa correta sobre o PPP, ok? A articulação de espaços coletivos e participativos na escola deve ter como princípio o reconhecimento dos erros do passado e o compromisso de reparação aos envolvidos da comunidade escolar no presente. Não, esse não é o foco do PPP, né? B. O sucesso da elaboração de um PPP tem como base o compromisso político e o engajamento dos professores de forma mais intensa que os demais envolvidos, equipe escolar e comunidade, pois afeta diretamente sua prática pedagógica. Também não, porque está falando só do compromisso político. C.
Na medida em que se busca elaborar o PPP como a expressão viva da realidade, a participação da comunidade escolar é um princípio estruturador do trabalho coletivo na escola. Até então, a alternativa C é a correta, tá certinho, mas vamos ver por que não as outras. D. A construção do PPP nas e pelas escolas revela esgotamento de suas possibilidades. Já tá errado aí. E. O PPP eficiente revelador da realidade escolar é marcado por ações de voluntarismo, ainda que não metódicas, que desencadeiam transformações na direção de uma formação cultural de qualidade aos alunos, né? Voluntarismo, claro, não, porque, por exemplo, os professores são obrigados a participar, que fazem parte da escola, os funcionários, enfim, não é voluntário. Letra C, alternativa correta. 25. Na discussão sobre o currículo e os direitos dos educandos, a centralidade está. Quando eu falo de currículo, a centralidade está no conhecimento. Tudo depende da pergunta, né? Aqui tá, estou falando de currículo, então a centralidade sobre currículo é no conhecimento, ok? 26. O trabalho com crianças de 0 a 3 anos requer como uma tarefa fundamental da educadora a organização do espaço, interno, sala de aula e externo, pátio. Conforme Barbosa, esse espaço deve vamos lá, estar sempre bem limpo e vazio, evitando tapetes, trapos de pano ou almofadas que podem acumular ácaros ou poeira. Ela não fala nada disso. E principalmente ela não fala de espaço vazio. E sim proporcionar algo. Não precisa necessariamente estar vazio. B. Garantir a segurança das crianças, o que significa trabalhar com brinquedos seguros. Impedir que circule livremente dentro e fora da sala. Impedir está errado. C. Incentivar e estruturar as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões das diferentes linguagens da criança. Essa é a alternativa correta. Letra C. Por que não a D? Possibilitar o ensino de bons comportamentos à criança, sendo necessário reservar um canto onde ela fique isolada. Também está errado. Criança isolada, hein? Tá de castigo. E. Ser um ambiente bem estruturado, mas sem flexibilidade, está errado também. 27. Na educação infantil, o acompanhamento das aprendizagens precisa ser realizado constante e sistematicamente, e a multiplicidade de instrumentos de registro ajuda no processo de detalhamento e na criação de pontos de vista diferenciados. Segundo Barbosa e Horn, entre esses instrumentos podem ser citados os anedotários, os quais se constituem. Então, está perguntando sobre anedotários, que é uma forma de registro. Tem vários, tá? Ela cita o anedotário. O que seria o anedotário aí? Caderno de registro do professor, não. B. Fichas individuais das crianças, não. C. Planilhas com resultados quantitativos, não. D. Registros escritos ou gravados de conversas, não. E. Relatórios narrativos. A palavra-chave, narrativo. Relatórios narrativos de acompanhamento das crianças e de estudos realizados com elas, os quais são caracterizados por imagens, desenhos e textos. Esse é um anedotário, relatório narrativo, de narrar. 28. Na escola de educação infantil, é essencial que os alunos encontrem um ambiente favorável aos seus tateios experimentais, que permita o conhecimento de muitas possibilidades de trabalho e de expressão, através de diferentes linguagens. Nessa perspectiva, conforme Ferreira, os professores devem. Vamos lá. Qual a postura do professor? A. Adotar a postura de profissionais que dominam o saber. Não, ó. Dominam o saber. Gente, eu não vou grifar, não, tá? Só vou falar para dar tempo. Dominam o saber tá errado e transmitir o conhecimento tá errado. O professor é mediador, não é transmissor. B. Auxiliar as crianças na construção do conhecimento em um ambiente bem organizado, silencioso. Tá errado, pois o barulho representa desordem e confusão. Tá errado. C. Facilitar a aprendizagem das crianças como bons mediadores, tornando mais simples
e oferecendo respostas. Está errado, mais simples e oferecer respostas. D. Planejar os aspectos a serem trabalhados em sala e definir de antemão sem a interferência dos alunos. Sem a interferência, está errado porque nós queremos alunos participativos. E a alternativa correta é tornar as experiências educativas o mais ricas possíveis, auxiliando a evolução máxima dos indivíduos para permitir a ascensão, a eficiência social e a humanidade. A alternativa correta, letra E, e tem as palavras-chave, experiências educativas ainda, tá? Questão 29. Mantoan é da educação especial. Educandos com necessidades educacionais especiais. Segundo Mantoan, temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos. Um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Na perspectiva das autoras, acerca das relações entre inclusão e integração, é correto afirmar. Então, ela fala da importância que caminham juntos da inclusão e integração. Integrar é dar a matrícula, o acesso à sala de aula, conhecer os amigos, professores e ambientes. Inclusão é participar do processo educativo, é aprender e se desenvolver. Então, os dois caminham juntos, os dois são importantes. E daí, nas alternativas, eu tenho que encontrar um que esteja corretamente falando ou da integração ou da inclusão, tá? Nesse caso aqui, vamos lá. Vamos lá. A inclusão tem como objetivo ajudar as pessoas com deficiência a obter existência tão próxima ao normal possível. Olha que erro grave aqui. Normal. B. A inclusão tem o objetivo de disponibilizar pessoas com padrões e condições, de novo, próximas às normais. Está falando que eles não são normais. C. O objetivo da inclusão é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem. Letra C é o poema, né? Só palavras-chave positivas. D. A integração escolar está colocada como compromisso ético-político, garantir a educação, direito de todos. Para garantir a educação como direito de todos, não basta apenas a integração. Tá vendo? Se fosse inclusão, mas aqui tá falando integração. Na E, a mesma situação. Tá falando sobre integração e para que todos se tornem cidadãos de iguais direitos. Para que eles se tornem cidadãos de iguais direitos, não adianta só a integração, tem que ter a inclusão, tá? A alternativa correta, letra C. 30. Emília Ferreira e Ana Teberoski, fundamentadas na teoria de Piaget, desenvolveram uma psicogênese da língua escrita. Analisando escritas infantis, elas identificaram 5 níveis sucessivos na evolução da escrita das crianças. Em certa ocasião, as pesquisadoras solicitaram a uma criança que escrevesse as palavras sapo, pato, urso e coelho. A produção escrita da criança foi a seguinte, vejam, mínima para sapo, mimite para pato, otim para urso, obitmin para coelho. Assinale essa produção e assinale a alternativa correta quanto ao nível da escrita, ou seja, qual hipótese silábica esse aluno se encontra, né? Pré-silábico, que é o nível 1, silábico com ou sem valor nível 2, silábico alfabético, que é o nível 3, ou alfabético, que é o nível 4, tá? Vamos lá. Vejam. Trata-se de um exemplo de escrita própria do nível 1, pois há tentativas de correspondência figurativa entre a escrita e o objeto referido. B. Escrita de nível 2, em que a criança explora as possibilidades de permuta na ordem linear com um registro de formas gráficas limitado. Essa é a alternativa correta. Porque aqui ela está na fase do silábico sem valor. Sem valor. C. Escrita de nível 1 é pré-silábico, pois a criança trabalha com a hipótese da quantidade e variedade mínima de grafismos para escrever algo. Não. D. Trata-se de um exemplo da escrita do nível 2, silábico,
caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem. Não está dando valor nenhum. E escrita 3, silábico alfabético, em que as crianças são diferentes entre si, mas as letras são utilizadas sem valor sonoro e sábio. Não. A alternativa correta, a letra B de bola. Quem não é alfabetizador, cai muito Emília Ferreira, então é bom se atualizar, ler a respeito, assistir vídeos a respeito de hipóteses silábicas, tá? 31. É a dica, né? Sobre a avaliação da aprendizagem, considere as afirmativas. Tudo que for palavra-chave positiva sobre a avaliação da aprendizagem é formativa, diagnóstica, mediadora, processual, tudo palavra positiva. O que é negativo? Classificatória, seletiva, por promoção, só pensando em nota e prova, né? E não no processo. Vamos lá. A avaliação deve ser contínua para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, para permitir que o professor construa em sala de aula um ambiente propício para acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Está correto a palavra contínua aí, palavra-chave, tá? Tá correto a 1, então eu venho aqui. O que não tem a 1 está eliminado. B está eliminado, não tem a 1 que está correto. Certo? Deixa eu ver o que mais. Não tem a 1. E a E também está descartado, não tem a 1. Também está descartado. Ok? Voltando. Opa. 2. A avaliação deve ser pontual e classificatória. Pontual e classificatória é negativo, então não pode ser. Então, o que tiver a 2 está fora. Continua. 3. O processo de avaliação deve ser inteiramente desvinculado do processo ensino-aprendizagem. Não, é vinculado, não desvinculado. Então, o que tem 3 está fora. Ok? Continuando. 4. O professor, ao testemunhar um resultado ruim de um aluno em uma avaliação pontual, deve aconselhá-lo a rever sozinho todo o conteúdo dado, buscando ajuda com os colegas para que consiga aprovação na disciplina totalmente errado. Quer dizer que o professor não ajuda o aluno, né? A alternativa correta, letra D de dados, só a primeira que está certa sobre avaliação. O restante tem palavras negativas ou algo errado, tá? Letra D de dado nessa questão. 31. Questão 32. A avaliação do desenvolvimento infantil, quando eu falo de desenvolvimento infantil, a avaliação é por acompanhamento e registro, por observação e registro, só para lembrar. A avaliação do desenvolvimento infantil deve atuar como recurso para auxiliar o progresso das crianças. Conforme Oliveira, avaliar na educação infantil implica: letra A, analisar com base em escalas de valores as mudanças evidenciadas. A alternativa correta. Por que não as outras? Aprovar ou reprovar, tá errado. Classificar crianças, tá errado. Pode ter mais erros, mas eu tô colocando só um. Aptas. Falar que estão aptas para avançar para o próximo. Elas estão na educação infantil, elas elas sempre vão passar para o próximo, né? Fazer um julgamento, tá errado, ó, julgamento, ranking, como se fosse uma competição, tá tudo errado, competitividade. A alternativa correta é realmente a letra A, ok? Valores. Questão, peraí gente, 33. Eita, mas que... Peraí. Agora sim. Questão 33. Entende-se por avaliação formativa, palavra-chave, aquela que... 33. A. É voltada à compreensão dos processos sociocognitivos dos alunos. Ela permite ao professor aproximar-se dos processos de aprendizagem do aluno, compreender como ele está elaborando seu conhecimento e fazer as mediações necessárias para que as aprendizagens aconteçam. Com certeza a letra A já é a correta, mas vamos ver por que não as outras. B. Exige do professor correta elaboração técnica,
controle total, aprovação e reprovação, tá fora. C, recupera os fatos nas memórias individuais e coletivas dos alunos, possibilita avançar os conhecimentos aprendidos, devendo partir sempre de uma avaliação inicial. Individual. D, parte da premissa que a escola deve avaliar somente a dimensão cognitiva. Já está errado, somente. E, parte da premissa que a escola deve avaliar somente a dimensão social e afetiva. Não, é avaliar todas as dimensões. Pegadinhas. Então, tá errado todas aí. 34. Jussara Hoffmann propõe um paradigma de avaliar que pretende opor-se ao modelo de transmitir, verificar e registrar. Então, transmitir, verificar e registrar, esse transmitir, ela é contra. Ela evolui no sentido de uma ação avaliativa, reflexiva, desafiadora. Então, trocar o transmitir, né, por uma avaliação refletiva desafiadora. Em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre com seus alunos, em um movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construída a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Esse paradigma é denominado pela autora como? Como que ela vai chamar? O próprio nome do livro, Avaliação Mediadora. Tá? Não, avaliação classificatória é negativa, meta-avaliação não tem, pós-avaliação não é falado e avaliação totalizante também é pegadinha, tá? A fala da Hoffmann é avaliação mediadora. É o nome do livro dela. 35. Aline e Joana são professoras licenciadas em Educação Física e atuam em uma escola pública de ensino fundamental do município de Marília. Querem aplicar corretamente em suas práticas pedagógicas as diretrizes da resolução a respeito do caráter formativo da avaliação da aprendizagem. Para isso, recorreram ao texto da Jussara Hoffmann, Avaliação Mediadora. Dessa concepção de avaliação, Aline e Joana examinaram primeiramente o conceito de acompanhamento do processo de construção de conhecimento, que, de acordo com a autora, entre outras referências sobre avaliação, qual é a correta? A. Implica verificar todas as ações e tarefas do aluno para poder afirmar se ele está apto ou não? Negativo. B. Implica favorecer o desenvolvimento do aluno e significa responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além? Não. C. Significa estar sempre junto do aluno para observar e registrar resultados e obter um diagnóstico preciso do seu desempenho. Essa é a alternativa correta, ainda mais pela palavra diagnóstico. D. Recorre às atividades técnicas neutras, não interpretativas, está errado. E. Identificar os erros que determinam a permanência do aluno no ano que cursa, e o que deve aprender no ano seguinte. Não. É o pensamento da autora, né? É a letra C. 36. Na construção do conhecimento, uma relação dialógica conforme Jussara Hoffmann, avaliação. Então, sobre avaliação, eu vou direto na alternativa. A alternativa correta, B. Vou fazer assim agora, eu vou direto na alternativa e falo porque está errado as outras. A alternativa correta, B. Uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses. Por que não as outras? Vamos lá. Recursos técnicos e neutros. C, controle. Vou pegar só uma palavra negativa, tá? D, classificação. E, transmitir, verificar e registrar. Tá errado. É mediação. Ok? Vamos lá, vou fazendo assim agora. 37. Também sobre avaliação, Jussara Hoffmann. A, geralmente, eu vou direto e depois eu falo qual que tá, o porquê tá errado, né, gente? Foi assim que eu falei que ia fazer. A alternativa correta, letra E, atividades educativas diversificadas e atividades educativas diferenciadas. São denominadas diferentes para práticas de idêntico significado pedagógico, tá? Se vocês olharem, eu vou fazer isso a partir de agora. Vocês encontram coisas negativas
que não podem ser nas demais. Assim como eu estava fazendo nas outras, vocês fazem nessas agora, tá bom? Que eu só vou agora falando as corretas, tá? Palavras negativas corretas. Aí vocês, para treinar, vocês encontrem palavras negativas que não podem ser por algum motivo, ok? 38. De acordo com Hoffman, avaliação mediadora sobre avaliação mediadora, né? A alternativa correta aí da 38, letra B de bola, é aquela em que o professor e aluno buscam coordenar seus pontos de vista, trocando ideias e reorganizando. As outras têm pegadinhas. Professora, pode me falar? A, transmitir, errado. C, julgamento. D, reprodutivistas. E, classificatório, tá? Essas são as negativas, por isso que não pode ser. 39. A ideia de autonomia de professores tem sido muito comum nos discursos pedagógicos. No entanto, seu emprego nem sempre reflete uma clareza quanto ao seu significado. Para Contreras, a autonomia não é um chamado de autocomplacência, nem tampouco a individualismo competitivo, mas a convicção de que um desenvolvimento mais educativo dos professores e das escolas virá do processo democrático da educação, isto é, da tentativa de, alternativa correta, letra D, construir uma autonomia profissional, porque fala sobre formação docente, juntamente com a autonomia social, ou seja, sua vida, né, escolheu ser professor, ok? Então, essa é a alternativa correta, conforme o autor. 40. Contreras. Relaciona a autonomia dos professores e profissionalidade. Esta é entendida como as qualidades necessárias ao próprio trabalho de ensinar, ao defender uma concepção do ensino enquanto profissão. Ele ressalta 3 dimensões básicas da profissionalidade, por sua importância para conceber o problema da autonomia, quais sejam. Ele vai falar a respeito da letra D. Obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência profissional. Foquem muito na competência profissional, porque ele repete várias vezes no livro e no pensamento dele. Competência profissional. Questão 41. Segundo Soler, Bacedas e Hucht, escrevem juntas, uma perspectiva que vise a uma educação de qualidade define o planejamento pedagógico. Então, o que é o planejamento pedagógico? É um documento burocrático? Não. É uma rotina? Não. É uma ferramenta flexível? Sim. Que permite ao professor prever a ação pedagógica e regulá-la a partir da realidade. Essa é a alternativa correta. Não é uma exigência legal, faz parte do trabalho do professor, e não é uma organização técnica, tá? A alternativa correta, letra C. O planejamento faz parte da função do professor. 42. Na concepção construtivista da aprendizagem do ensino, a escola, vamos lá. A alternativa correta. A escola contribui aos verbos, contribuir, né? Contribui para o desenvolvimento global, palavra-chave do concurso inteiro, dos educandos, incluindo as capacidades do equilíbrio pessoal e da sua inserção social. A, palavra negativa, unicamente. C, desconsidera. D, apenas. E, contrapõe. Ok? Essas são as palavras negativas, porque por isso não pode ser as alternativas corretas. 43. Aprender consiste em construir conhecimento que já existe na cultura social e historicamente elaborado. É justamente esse processo de elaboração pessoal que permite que o sujeito desenvolva sua mente, seu pensamento e, em suma, suas diferentes capacidades, vivenciando uma aprendizagem significativa. Para que isso ocorra, o professor deve. A alternativa correta, letra D. Oferecer desafios, a palavra desafios, para que os alunos utilizem os conhecimentos que já possuem, problematizando a realidade em que vivem, buscando respostas na interação, palavra-chave, com outros, construindo novos conhecimentos em si mesmos. Porque as outras não podem, só para vocês identificarem por que não. Letra A,
Eu vou falar só uma palavra negativa, tá, gente? Mesmo que tenha mais. Sem interferências, tá errado. Na letra B, memorização. Na letra C, mostrar a alternativa correta, que eles só copiem. E na E, pela sua superioridade. O professor não é superior, né? Nesse sentido. Tá? Ele tá junto para mediar o processo. 44. Na concepção, escola como espaço de todos, no qual os alunos constroem conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças. É a concepção da... Parece que já foi essa. Diferenças, escola das diferenças, que é chamado, tá? 44, D de dado. 45, matemática. Small, ela cita Gardner, ele identificou 7 inteligências, depois mudou para 9. Atualmente surge a naturalista também acompanhando esse grupo. Postula essas competências intelectuais são relativas e independentes. Tem sua origem em limites genéticos próprios, substratos neuroanatômicos específicos. Dispõe de processos cognitivos. Ou seja, Small, que é da matemática, ela cita no seu livro Gardner, que descobriu 7 inteligências, tá? E depois ele descobriu mais 2, ok? A alternativa correta que fala sobre essas inteligências, alternativa A. Linguística é uma, lógico-matemática é outra, espacial, musical, sinestésica, interpessoal, intrapessoal. Essas são as 7. Depois ele descobre mais 2, tá? E a Small, ela vai optar pela lógico-matemática porque é da matéria dela, ok? 46. Loris Malaguzzi é aquele pedagogo de Reggio Emília, né? Vou direto na pergunta, tá? O fundamento que sustenta esse princípio é a pedagogia. Então, lá, Reggio Emília, que ficou conhecido internacionalmente, né, na Itália, eles só trabalham com projetos com as crianças, tá? E não para as crianças. É feito tudo com as crianças. Essa pedagogia ficou conhecida como pedagogia da escuta. Pedagogia da escuta, de escutar o que as crianças têm a dizer. Autonomia, oprimida e esperança é do Paulo Freire, não é do Loris Malaguzzi, ok? E da conversa é pegadinha. 47. Conforme Small, da matemática, eu acabei de falar, né? Ele descobriu, né, o Gardner, a linguística espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical. Eram 7 inteligências, depois ele descobriu mais 2, que é a natural e a existencial, ficaram 9, tá? Mas a Small escolheu lógico-matemática, por quê? Né? É da área dela. E qual delas tem a ver com lógico-matemática? Letra E. Capacidade de realizar operações numéricas e fazer deduções. As outras não são da área da matemática, é pegadinhas, né? É de outras áreas. 48. Deixa eu ver qual que é essa. Os profissionais do ensino sempre se defrontam com as questões relativas à liberdade e autoridade durante as aulas, ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire nos traz um exemplo de um professor jovem que se dizia constrangido por ter se exposto aqui aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta da sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face dos descompassos que a situação provocada. Para Freire, a decisão do professor. Então, assim, o Paulo Freire, ele fala da questão da liberdade, da autoridade do professor, não do autoritarismo. Que o professor precisa, sim, ter autoridade na sua sala. E se algo vai contra a autoridade dele, tem que tomar uma providência, tá? Que o aluno precisa saber que o professor é a autoridade, ok? Então, para Freire, a decisão do professor está correta, porque ele é autoridade na sala, né? Então, letra A está falando que foi autoritária. Não. Atrapalhou o clima? Não. Foi de autoridade. A D impediu e a E inadequada. Não. Para Paulo Freire, a alternativa correta é a letra C.
porque ele preserva a autoridade, né? O professor foi de autoridade não autoritária, pois silencioso seria se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando a continuidade da aula. Então, Paulo Freire defende aí os professores, dizendo que nós temos que ter autoridade na sala, tá? 49. Para Freire, educador democrático não pode negar-se o dever de sua prática docente. Reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas primordiais do professor, conforme Paulo Freire, na fala dele do livro, tá? Letra D. Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, tá? Essa é a fala, copia e cola do material do Paulo Freire, da obra do Paulo Freire. 50. Jorge, professor da disciplina de inclusão escolar em um curso de pedagogia, debateu com seus alunos as ideias presentes na obra da inclusão escolar, o que, porquê, como fazer, da Mantoan. Ao final do debate, os estudantes foram cientes de que, segundo essa autora, a inclusão, o que ela fala sobre a inclusão? B, implica uma mudança na perspectiva educacional, o qual propõe um modo de organização do sistema educacional, que considera as necessidades de todos, tá? Por que não pode ser as outras? A, admite exceções. C, intocadas. D, não dar muito destaque à diferença, as coisas negativas. E, restrita, tá? Então é a B mesmo. Questão 51. Mantoan declara que a exclusão escolar se manifesta das mais diversas maneiras. E quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno. Para a autora, isso, a alternativa correta, reforça não. Aqui. Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. É sobre isso que ela fala, tá? Se democratizou no sentido de dar mais acesso, matrícula. Mas o que ela está falando aqui, que teve a integração, mas nem todos têm a inclusão, tá? É nesse sentido. 52. Na integração escolar, o aluno tem acesso às escolas por meio de um leque de possibilidades educacionais, que vai da sua inserção às salas de aula do ensino regular ao ensino especial. Para Mantoan, essa concepção de integração escolar é vista como? Está perguntando sobre integração e não sobre a inclusão, ok? Integração. Dar a vaga para o aluno, tá? Então, vejam. Sobre a integração, vamos lá. A alternativa correta, necessária ao aluno com vistas à sua inserção. Inserção deu a matrícula, colocou numa sala de aula, mostrou o ambiente, professoras, tá? Por que não as outras? A, outros atendimentos especializados. B, serviços disponíveis, estratégia, aqueles que necessitam dessa inserção parcial. Não. Então, aqui está perguntando algo referente à integração. Integração. E não a inclusão, tá? A pergunta é sobre integração. 53, Jaqueline Moll nos alerta para manter a reflexão a respeito da escola de tempo integral, de modo a superar as visões preconceituosas para uma visão de valorização do sujeito de vida, corpo, espaço, tempo, em uma perspectiva de alargar a docência tradicional para uma docência turno contra turno, com o objetivo de educação integral. Para isso se concretizar, é preciso. Vamos lá. A alternativa correta aqui, para a gente não perder tempo, C, tá? 2, 3 e 4 é a alternativa correta. 2, 3 e 4. Por quê? Vamos lá.
Superar a didática holística. Ó, a pergunta é: alargar a docência tradicional para uma docência integral, tá? Então, sair de um tradicional e vir, né, para uma educação integral, ok? Então, isso vai fazer com que... Peraí, desculpa. Isso fará com que superar a didática holística do enclausulamento e domesticação de corpos dos alunos em sala de aula. Então, superar tudo isso, tá? Superar, vai ajudar. Depois, considerar parte das propostas educacionais a vivência e aprendizagem de emoções, memórias e identidades e organizar projetos intra- e extracurriculares para proporcionar o conhecimento das condições sociais injustas marcadas pela manutenção do status quo. Ou seja, os alunos vão ficar mais tempo na escola. É isso, tá? Mais tempo integral, mais tempo. Com o tempo integral, eles alcançam uma educação integral de qualidade, tá? A ideia não é reforçar o ensino de conhecimentos científicos no contraturno escolar, que eles ficam tempo maior, tá? A alternativa correta aí, letra C mesmo. Questão 54. Carvalho Saceron, de ciências, tá? Vão falar sobre alfabetização científica, eu vou direto, tá? É necessário efetivar um processo de ensino-aprendizado sendo... vamos lá. Essa alfabetização científica que elas nos trazem, elas falam que tem que trabalhar ciência, contudo sendo contextualizado e investigado. Trabalhar ciências como investigação, pesquisa. A alternativa correta é a letra B, de bola. 55. Conforme Castelar, tem como objetivo analisar a compreensão conceitual de lugar, paisagem e cidade dos estudantes de graduação e de professores de geografia, por meio do uso... Então, a Castelar traz a metodologia de ensino no processo de aprendizagem de ensinar geografia. Através do que ela fala? Da linguagem cartográfica, tá? Trabalhar geografia com uma linguagem cartográfica. Ela usa esse termo, tá? Não é fazer mapa, mas contextualizar mapas, começando pelo bairro, etc. 56. Ladislau Dalbor. Educação e apropriação da realidade local. Trabalhar com a realidade local. Sobre a globalização e desenvolvimento local, o autor entende que a alternativa correta, letra A qualidade de vida não depende muito, ainda que possa sofrer os seus impactos da globalização, depende da iniciativa local. Essa é a alternativa correta. Tudo começa com o local e vai aumentando, tá? As outras têm pegadinhas, na B impede, na C abandonando o espaço local, na D, regras ditadas, na E, cadê na E? Concentração mundial do poder econômico, ele não fala nada disso, tá? Alternativa correta, letra A mesmo. 57. Do caráter sócio-histórico do processo de conceitualização, emerge o papel da linguagem, do outro e do aprendizagem na sua gênese e desenvolvimento. O desenvolvimento da conceitualização na criança transcorre no processo de incorporação da experiência geral da humanidade, mediada pela prática social, pela palavra. Também ela é uma prática social, na interação com o outro. Fontana. É de Fontana, né, da autora Fontana, mas ela vai citar o Vygotsky na fala, tá? No que tange a gênese social da conceitualização segundo a autora. Então, na alternativa correta, ela vai falar a respeito do Vygotsky, entra o Vygotsky, né? De qualquer forma. Eu vou direto na alternativa, tá, gente? A alternativa correta aí, letra B. Vygotsky e Bakhtin defendem a natureza da mediada da... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Desculpa.
Alternativa correta B. Vygotsky e Bakhtin defendem a natureza mediada da cognição, sendo que o primeiro traça as possibilidades de elaboração conceitual no plano individual, enquanto o segundo analisa sua dinâmica socioideológica, tá? A alternativa correta aí é essa. 58. Ao discutir a forma do professor tratar o erro em sala de aula, Lemove defende o ponto de vista de que... O que ele vai defender? Ele vai defender que o erro, seguido de correção e instrução, é o processo fundamental da escolarização. Ou seja, o erro não é ruim, mas precisa da intervenção do professor para que ele mostre o processo, né? Ele vai fazer a intervenção a respeito de um erro do que o aluno cometeu, tá bom? 59. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove afirma que é preciso. O que é preciso a respeito, né, conforme o pensamento do autor? Buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. Alternativa correta, letra E, tá? Se vocês forem olhar as outras, tem palavra negativa. 60. Segundo Arredondo e Diago, os professores, individual ou coletivamente, como equipe docente, devem ter em mente, no momento de pensar intencionalmente, a metodologia a seguir em sua prática avaliadora. Uma série de questões e elementos que afetam a configuração e sua posterior execução. Dentre eles estão, exceto, tem que prestar atenção no dia da prova com esses excetos, tá? Alternativa correta aí. B. Apontar critérios de avaliação mediante acordos fechados previamente pela equipe de professores com relação à conceituação da avaliação e seu correspondente desenvolvimento operativo, tendo sempre em conta o âmbito normativo que o afeta. Essa alternativa é a correta porque é o exceto, mas é errada, tá? As outras estão certas, mas ele está pedindo um exceto. As outras estão falando sobre intencionalidade, meta-avaliação, agentes da avaliação, instrumentos de avaliação, enfim. 61. Tágira, ao refletir sobre as novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade, assevera que, para incorporar a tecnologia no contexto escolar, é necessário. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, tá solto aqui. 2, 3. Alternativa correta aí. Todas as alternativas estão corretas, todas. Ó, para trabalhar essas novas ferramentas pedagógicas, né? Verificar quais são os pontos de vista dos docentes em relação aos impactos das tecnologias na educação, discutir com os alunos quais são os impactos que as tecnologias provocam em suas vidas cotidianas, como eles se dão com os diversos instrumentos tecnológicos, integrar os recursos tecnológicos de forma significativa, cotidiano educacional. Então, todas estão corretas, alternativa C. 62. Dawes, Noverraz e Schutz propõe que o trabalho com a sequência didática seja realizado. A alternativa correta, com base em gêneros textuais. Então, esses autores vão defender o trabalho da sala de aula com gêneros textuais, com o objetivo de ajudar o aluno a melhorar, dominar um gênero de texto, né? Vários gêneros textuais. É isso que eles vão defender, ok? 63. No que refere ao pensamento de Cecília Parra é da matemática. Sobre a didática do ensino da matemática, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, as situações didáticas devem ser criadas para que façam funcionar o saber, a partir dos saberes definidos culturalmente dos programas escolares, tá certo?
2. O objeto de estudo da didática da matemática tem foco apenas na construção de números. Está errado. Apenas a análise de determinada situação didática não deve ser comparada com outras situações. Não deve, também está errado. Só a 1 está certa. A alternativa correta, letra A. 64. É comum a afirmação de que o ensino-aprendizagem de história acontece por intermédio do domínio de conceitos, de modo que não basta, evidentemente, o aluno saber nomes de pessoas famosas ou fatos ocorridos em determinado tempo e espaço, que podem ser comprovados pelos documentos. Bittencourt, no ensino de História, Fundamentos e Métodos. O texto apresenta uma reflexão sobre as aprendizagens em História. Sobre esse tema é correto afirmar: a alternativa correta, letra B. Para o desenvolvimento da aprendizagem em História, é preciso ligar o fato a temas e a sujeitos que o produziram, para buscar uma explicação utilizando conceitos e noções que organizam os fatos. Tá? Se vocês forem olhar, tem pegadinhas nas outras. 65. Para Almeida, o uso da linguagem cartográfica contribui para os alunos compreenderem e utilizarem uma ferramenta básica nos estudos de geografia, os mapas, e para desenvolverem sua capacidade de representação do espaço. Para isso é preciso entender que essa linguagem é um sistema de símbolos que envolve proporcionalidade, uso de signos ordenados e técnicas de projeção. Assinale a alternativa que contém a atividade didática que mais se aproxima dessa compreensão. O que mais se aproxima, conforme Almeida fala, de linguagem cartográfica. O que mais se aproxima da linguagem cartográfica. Alternativa correta, vamos lá. Ler e interpretar o espaço por meio de mapas simples. Linguagem cartográfica. Ler e interpretar o espaço. Não é colorir, copiar mapa, escrever nome nos mapas, memorizar, desenhar livre. Não. A alternativa correta, com certeza, a letra B de bola. 66. As práticas corporais são expressões individuais e coletivas, num movimento corporal advindo do conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, né? Essa área da educação física aí. Assim, julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa que não corresponde às práticas corporais. O que não entra como práticas corporais, nenhuma das alternativas, porque todas entram. Tudo é prática corporal, vejam. Práticas de caminhada, orientação para a realização de exercícios, práticas lúdicas, práticas esportivas e terapêuticas, entra. Tudo entra, tá? Então, não é nenhuma das alternativas, ok? 67. O desenvolvimento motor é um processo contínuo que começa na concepção e cessa com a morte. Nossa! Desenvolvimento motor, bebês, crianças e adolescentes. Em relação ao desenvolvimento motor, é correto afirmar, né? Desenvolvimento físico, né? Dos movimentos. É correto afirmar. A alternativa correta, eu vou falar e daí eu volto para explicar. A alternativa correta, deixa eu ver. Letra A, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vamos ver lá, voltando. O desenvolvimento motor está relacionado com a idade, mas não depende dela. Verdade. 2. Os fatores próprios da tarefa, do indivíduo e do ambiente não apenas influenciam uns aos outros, que é a interação, mas também podem ser modificados, que é chamado de transição, uns pelos outros. Correto? 3. O conceito de desenvolvimento ao longo da vida abrange toda a mudança do desenvolvimento. As mudanças positivas, geralmente associadas ao bebê, à criança e ao adolescente, assim como as mudanças que acontecem durante o processo regressivo de envelhecimento. Verdade. A 4 e a 5 tem algo de errado. O desenvolvimento motor está diretamente ligado à faixa etária, ou seja, se na idade cronológica adequada a criança não receber os estímulos adequados, ela estará prejudicada pelo resto da vida.
Portanto, a idade cronológica e motora deve manter-se sempre iguais, nunca acima e nem abaixo uma da outra. E 5 também está errado, a idade cronológica e a idade motora estão diretamente ligados, sendo que a idade cronológica deve ser igual à idade motora, pois quando a criança apresenta déficit de motores, significa que a idade cronológica está abaixo da idade motora. Nossa, complicação, né? Para confundir. Letra A, 68. Maiara, Lucas e Gabriela, alunos do 5º ano do Fundamental, representaram a divisão de 253 docinhos para 2 embalagens, de modo em que cada embalagem ficasse a mesma quantidade de doces. Aí Maiara utilizou o processo americano, Lucas utilizou o processo longo e Gabriela utilizou o processo curto. Os procedimentos de cálculo descritos utilizados por meio dos professores são conhecidos como processo americano, longo e curto. A respeito desses procedimentos, Pires, no livro Educação Matemática, Conversas com Professores dos Anos Iniciais, comenta que vocês viram que todos esses processos estão corretos, tá? É para ser aceito todos esses processos, porque o que importa é que o aluno pensou, levantou hipóteses, não importa a forma como ele fez, mas ele fez o processo da forma dele, ou longo, ou curto, ou americano, não importa, tá? Então, aqui todos fizeram corretamente, então a alternativa correta A. Os 3 processos podem ser utilizados, dependendo do nível de apropriação das crianças, não havendo obrigatoriedade de se chegar ao curto. Não, a professora tem que aceitar todos os processos, ok? E 69, última aí, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Segundo Host, vamos lá. O professor pode se reconhecer nas práticas comentadas e, a partir dos processos narrados, se inspirar para criar experiências de aprendizagens significativas com as crianças da sua turma. Tudo positivo, cheirosa. A B, por que não? O professor não pode. Olha o não aí. C, o professor pode reconhecer as práticas comentadas e, a partir dos processos narrados, não se inspirar, ou nenhuma das alternativas. Com certeza, a alternativa correta aí, letra A. Bom, terminando aqui os autores, eu vou mandar o vídeo para vocês, porque nós não tivemos ninguém na aula ao vivo, né? Então, esse vídeo vai ser enviado no grupo, ok? E os próximos passos serão treinos de português, de matemática, treinos de legislação municipal ainda, ok? Até a próxima aula.